vocês não se incomodem, que eu estou com dois monitores para facilitar aqui. Não tem problema não. Aí já está gravando, a gente está vendo a tua apresentação. Pode começar. Tá bom. Então, pessoal, eu sou a Carol. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Eu sou formada em jornalismo. Eu tenho pós-graduação em jornalismo político, econômico e cultural. Sou brasileira, tenho 44 anos, solteira. Opa! Oi? Não falei nada. Aqui no Brasil, a gente tem um curso ligado ao SEBRAE, que é um órgão que desenvolve empreendedorismo, que chama Empretec. É um curso desenvolvido pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, que foca em desenvolver comportamentos empreendedores. Então, esse curso chama Empretec. Eu fiz o Empretec também, então a gente fala aqui que eu sou empreteca, né? E desde 2012 eu sou empreendedora também. Aí também sou muito estudiosa, sempre atrás de alguma coisa, curiosa, enfim. Aqui fala nerd, atrás de sempre uma informação, sempre lendo alguma coisa, buscando mais informações. Sempre envolvido em algum projeto, ideia, coisas que fogem ao que a gente chama de padrão, mesmo trabalhando com comunicação. Às vezes eu estou envolvida com projeto de apresentação de dança, às vezes projeto de aula em yoga, e aí a gente está assim, sempre envolvidos em alguma coisa que foge à questão do empreendedorismo. Então, a gente está sempre com ideias novas, né? Carol, desculpa, me interrompi, vamos fazer uma pausa para eu traduzir essa parte, tá? Tá, eu vou terminar o slide, você faz. E aí, só concluindo que na minha vida pessoal, eu ainda cuido do meu avô. Meu avô está com 92 anos de idade, hoje eu sou a responsável por ele, então ainda coordeno aqui o horário, hora de troca de fralda e janta, etc. Enfim, essa coisa assim que a vida da gente nunca é uma única frente, a gente sempre tem várias frentes. Claro. E traduzir, Dani. Bueno, ahí lo que está explicando ella, mucho ya está ahí en la pantalla, ¿no? Ella tiene formación en periodismo, si bien trabaja como directora de la agencia, y tiene posgrado en periodismo político, económico y cultural. Es lo que les comenté anteriormente, ella también trabaja con clientes del área política. Inclusive ella tiene muchos clientes que están fidelizados, digamos que están constantemente trabajando. Y ha estudiado Derecho y trabaja, por supuesto, desde 2012 ya como la directora. También forma parte de un programa que se llama Empretec, que tiene un programa que tiene que ver justamente con las Naciones Unidas y que sirve justamente, que está relacionado con la política y con el periodismo. Ella cuenta de que estudia mucho, estudia bastante, normalmente ella se considera una persona nerd, y en su tiempo libre está haciendo, entre muchas cosas que hace, también cuida de su abuelo, porque ella tiene su abuelo vivo. Entonces ella explica de que la vida de ella no solamente se torna algo profesional, sino también una cosa totalmente humanística, porque tiene dos grandes desafíos, que es el trabajo, más al mismo tiempo hacerse cargo de un adulto mayor, de lo que ella estaba contando, así resumiendo. Carol, ¿puede avanzar? Pronto. Aqui eu resumi um pouquinho da minha carreira. Depois vocês vão receber esses slides, se quiserem dar uma lida, tal. Eu não vou me estender muito nisso, porque é mais, assim, um pouco sobre mim aqui, para vocês conhecerem quem eu sou. Então, falo um pouco aqui dos meus 20 anos de experiência, né? Das experiências que eu tive. Eu trabalhei em empresas grandes. Eu acho que um nome que vocês vão conhecer aí é o Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Vocês devem conhecer, porque é o Walt Disney brasileiro. Eu trabalhei lá. Enfim, trabalhei com muita coisa legal também ao longo desses meus 20 anos de carreira aí. Trabalhei com licenciamento de marcas, que é uma coisa muito gostosa de fazer, né? E hoje, atualmente, além da área de empreendedorismo, que eu tenho a minha agência, como o Dani colocou aí, que é a Lamparina, eu também atuo numa agência de assessoria de imprensa, numa das maiores do Brasil hoje, que é chama Approach Comunicação.
Ok. Bueno, ahí lo que hizo Carol, Carol les dice que hay un resumen, por supuesto que no vamos a hablar de todo esto, pero un resumen de lo que ella hace. Inclusive ha trabajado para la famosa Turma de la Mónica. Turma de la Mónica es el equivalente a Mafalda. Nosotros tenemos Mafalda en Argentina, en Brasil tienen Turma de la Mónica, que viene a ser justamente lo mismo y es histórico, digamos, es muy famoso, digamos, lo que es la historieta de Turma de la Mónica. Ella ha tenido experiencia trabajando con ellos también, entonces lo que ella comentaba un poco de que la Turma de Mónica es como el Disney de Brasil. Pode continuar. Aí também fala da graduação, enfim. Aí, além disso, outras coisas além da comunicação que eu estou sempre fazendo ou inventando a moda. Então, eu já trabalhei com animação de festa infantil, já fiz bolo para vender, venda de catálogo, né? Eu não sei como é que funciona aí, mas eu ainda vendo coisa de catálogo, Demilos, Avon, essas coisas todas. Faço revisão de trabalho acadêmico, fiz recrutamento para pesquisa e trabalhei como administrativo e financeiro. Então, para dizer que a gente nunca é uma coisa só. Exactamente. Bueno, lo que está contando ahí, digamos, es, hoy ella es la directora de la agencia, ¿no? Y trabaja con clientes muy importantes. Pero al mismo tiempo, antes de llegar a donde está, ha hecho todo ese tipo de actividades en función que están ahí, que había pasado por, ha trabajado inclusive entre fiestas de entretenimiento infantil y venta de torta, como nosotros decimos, ¿cierto? Digamos, entre otras cosas, venta de catálogo, reclutamiento para investigación, ha trabajado como administrativa y revisión de artículos académicos. O sea que un montón de cosas, digamos, y toda esa multifunción de que ella ha estado, la llevó, por supuesto, a donde está hoy, ¿no? Como una función de directora. Puede continuar. Aqui eu conto um pouquinho sobre por que eu resolvi empreender. E, na verdade, é mais assim, não foi que eu resolvi, foi não foi um plano, foi uma imposição da sobrevivência. Eu me vi desempregada, formada e não conseguia uma recolocação, e apareceu um freela, e daqui a pouco apareceu outro freela, e quando eu vi, eu vou estruturar, porque o freela de uma coisa que eu não sei fazer, eu vou buscar um parceiro que faz, E eu montei uma agência de uma forma que não foi um plano, mas eu me organizei dessa forma, e lá se vai mais de 10 anos, e aí fui conhecendo gente, aprendendo, sendo curiosa, as pessoas me pediam serviço, e eu nunca falava que eu não sabia fazer, eu falava, faço, e aí eu ia atrás de alguém que me ajudasse a fazer, e é isso. Pero bueno, ahí, lo que está contando aquí es una de las cosas más importantes de cómo comenzó, porque ella no fue que empezó un emprendimiento porque se lo impusieron, sino porque lo necesitaba, porque estaba pasando un montón de necesidades. Entonces ahí en medio de toda esa necesidad fue que surgieron todas estas posibilidades, y de ahí ella me mencionó una cosa muy importante que dijo, los freelance. Los freelance son los proyectos freelance. Entonces ella comenzó como freelancer, trabajando para diferentes proyectos freelance, hasta que, bueno, después, a medida que fue avanzando, llegó a esta instancia en la cual hoy ya tiene inclusive su propia agencia. Pero está bueno como ella está contando, digamos, que inició porque realmente lo necesitaba, no porque estaba dentro de los planes. Puede continuar. Isso mesmo, entendi tudo. Muito bom. E aí, aqui, como foi 13 anos de empreendedorismo, né? Falar que foi uma linha reta? Não. Então, assim, tinha meses que era difícil, no meio disso, volta para o mercado, arranja outro emprego que pague informal, faz uma coisa que você não quer, vou atrás de outras coisas. Então, empreender não é um caminho fácil, mas é uma coisa assim que dá muito prazer, mas não é fácil. É bem essa questão da montanha-russa aí, né? Sobes e desces. Então, tinha cliente difícil, tinha cliente que era mais fácil, tinha coisas que eu gostava muito de fazer, tinha outras que não, e assim foi durante esses 13 anos. Assim é ainda hoje. Bueno, ahí lo que está contando es cómo es la vida de ella, ¿no? Digamos, trabajando en esto, en la agencia de marketing, y cómo ha sido durante estos 13 años, ¿no? Que no ha sido una línea recta o que ha ido subiendo, sino que va en una onda zigzag, ¿no? Que a veces le aparecen clientes que son muy buena onda o que son muy relevantes para lo que ella busca, y a veces clientes que le tocan
que son una pesadilla. A ella, así como le ha tocado a ella, me ha tocado a mí, a todo el mundo le pasa. No siempre el cliente que te toca es una persona que sea muy compatible con vos. A veces hay clientes que ni siquiera entienden lo que haces y se genera una situación conflictiva porque hay clientes que son abiertos a que vos le expliques, le enseñes, y otros que son muy cerrados. Entonces, a veces toca esto de que te toque un buen cliente o no, y eso hace de que, bueno, ella tenga esa montaña rusa ahí que representa justamente alrededor de estos 13 años trabajando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? De que hay días que anda todo bien, pero hay días que realmente la cosa no anda muy bien. Pode continuar. Aí vamos falar um pouquinho mais sobre a criação da agência mesmo de comunicação, né? Como é que é a questão da agência de comunicação. Na simulação de vocês. Isso. Aí, a agência de comunicação, a gente pode resumir, né? A comunicação ajuda marcas, empresas e negócios a se conectarem com pessoas, contando histórias, criando reputação e gerando impacto. Né? E quais as áreas que podem existir dentro de uma agência de comunicação? Assessoria de imprensa, publicidade, branding de content, redes sociais e conteúdo digital, tráfego pago e social, né, ads, marketing de influência, produção audiovisual, sites, e agora uma coisa muito interessante que para ficar de olho, o Daniel já deve ser craque nisso aí, que é a ciência de dados, né? Que antigamente a gente falava de SEO, agora a gente tem que, como é que a gente faz para IA recomendar o nosso site, não mais o Google, né? Eventos e ativações e branding e estratégia de marca. Tudo isso, e tem outros pontos. Eu trouxe aqui alguns pontos que são importantes dentro de uma agência de comunicação hoje. Então, as marcas com comunicação consistente têm maior confiança e retenção de clientes. É uma frase que vocês podem usar na comunicação para conseguir negócios. Bueno, lo que Carol acaba de explicar ahora está en el práctico que están haciendo ustedes. Primeramente, ella ahí está explicando de que los servicios que ella brinda, esa lista de ahí es una parte solamente, hay muchos más servicios que ella brinda, pero cuando comenzó no eran todos esos, eran tal vez un cuarto de eso. A medida que fue avanzando, ella fue aprendiendo cosas nuevas y fueron, inclusive no solamente ella aprendiendo, sino sumando gente al equipo, porque es un equipo, y ahí hay muchas cosas de las cuales yo hago, ella hace, y que muchas de esas inclusive ella las ha tercerizado conmigo, ¿no? A veces ella viene y me dice, mira, Daniel, necesito un presupuesto para hacer una optimización de SEO, ¿no? Que es para mejorar resultados en buscador, o una campaña en Google, o una creación de un sitio web, y entonces yo le paso el presupuesto. Entonces ella, al tener, por ejemplo, yo que estoy dentro de las personas que le ayudan en la agencia, ella ya tiene toda esa lista de servicios que ofrece. Cuando un cliente se llega, ella le muestra los servicios ahí que ella ofrece, y una cosa muy importante que ella está diciendo, que usted tiene que tener presente para la entrega del práctico, es la consistencia, ¿no? Ella dice, las marcas como una comunicación coherente gozan de mayor confianza y fidelización de clientes. ¿Qué significa? Que a la hora de ustedes mostrar la agencia de ustedes, tiene que estar todo consistente, ¿no? Seguir los colores de la marca, si el logotipo de ustedes tiene 3, 4 colores, seguir sus colores, las mismas fuentes, etcétera, etcétera. Eso hace que se vea mucho más profesional y le transmite confianza al cliente. Ahora sí, puede continuar. Eu separei aqui alguns passos práticos, assim, para começar, né? Vamos dizer, você está do zero para você começar a oferecer serviços para os clientes. Então, como o Dani, na hora de apresentar vocês, ele falou, fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Cada um já tem uma habilidade para determinada situação. A gente não vai ser bom em tudo. É impossível a gente ser bom em tudo. Por isso, a gente tem que ter parceiros. O cliente vai vir, eu sou jornalista, eu não sei fazer site, tá? Eu tenho uma noção do que é fazer site, por isso que o Dani é meu parceiro. Quando aparece um site para mim, eu chamo o Daniel. Daniel, apareceu um site aqui assim, assado. A gente precisa montar esse escopo de parcerias para conseguir ampliar o nosso catálogo de clientes. Eu vou ponto por ponto, Dani, é mais fácil. Sim. Bueno, pode explicar. Ella estaba explicando algo que es interesante, que también como, por ejemplo, yo terminé trabajando con ella.
Ella tiene la agencia, ella tiene conocimientos, por ejemplo, tiene conocimiento de web o conocimiento de otras cosas, pero por ejemplo ella no es programadora, no es desarrolladora web. Lo que hizo ella fue armar como una asociación, digamos, una tercerizar el servicio. Un día me contacto a través de otra persona y terminó, ¿y qué hace? Terceriza el servicio. Entonces, a la hora de elaborar una propuesta para un cliente, ella lo que hace es primero buscar todos los requisitos de todo lo que el cliente quiere hacer, luego ella me lo pasa a mí, yo le armo el presupuesto y ahí después ella le pasa el presupuesto final al cliente. De esa forma ella consigue ampliar la cantidad de servicios, porque, por ejemplo, ustedes hoy pueden tener, en la simulación que estamos haciendo, tienen un product owner, un diseñador y un especialista en ventas, que son miembros del equipo. Pero después, más adelante, ustedes pueden sumar otras personas que tal vez no son institucionalmente del equipo, sino que son personas que tercerizas, y cuando los tercerizas, al tener otras habilidades y funciones, lo agregas a tus servicios. Es lo que hace, por ejemplo, Caro. É isso. Uma dica também que eu dou é assim, foque numa coisa que... Qual é o seu foco? Eu, por exemplo, como jornalista e como especialização em jornalismo político, econômico e cultural, e a parte da cultura, eu acabei me associando muito aos assuntos ligados à beleza. Aí eu também atendo clientes de beleza, ou à saúde, eu atendo muitos clientes da área da saúde, eu tenho associação e tal. Então, quando você foca em um determinado tema, fica mais fácil para você, porque você já vai aprendendo todas as... uma manha, né? Você vai aprendendo todas as dificuldades daquele determinado ramo de negócios, e um cliente traz o outro, porque eles vão indicando, eles se conversam. Então, é mais fácil quando você foca em um determinado assunto ou um ramo de negócio. Se o seu negócio é loja, um lojista, etc., ou um negócio local, quer falar do bairro, procure alguma coisa que conecte os seus clientes entre si para ser mais fácil a sua comunicação com eles. Bueno, lo que ella explica ahí es que, por ejemplo, cuando tenés una agencia, la agencia de por sí no hace falta que tenga que trabajar para todo lo que existe. De repente vos tranquilamente podés especializar la agencia para que solamente trabaje con un área específica. Pero yo creo que la agencia mía trabaje solamente con el área de salud. Entonces, todos mis clientes van a ser de ese tipo, van a ser hospitales, clínicas, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera. Entonces, ella, por ejemplo, del tiempo que trabajamos, trabaja mucho también con gente del área de salud, del área holística, y ella dice que es muy importante cuando te enfocas, digamos, y especializas, digamos, la agencia en un determinado perfil, te ayuda muchísimo para después poder concentrar a la hora de conseguir clientes. Ahora sí, puede continuar. Pronto. Arruma um portfólio, né? Monte um portfólio do que você está oferecendo, do que você já fez. Se você não teve nenhum cliente que te pagou até agora, você pode ter os trabalhos voluntários que você fez, recrie campanhas do que você fez, monte exercícios criativos, mas monte um portfólio. Tenha o que mostrar para o cliente na hora de você oferecer algum serviço para ele. Bien, ya lo que dije, el famoso portfolio, ¿se acuerdan que en las clases anteriores hablamos sobre la importancia del portfolio? Que viene a ser como una vitrina que muestra, digamos, las cosas que has hecho. Que a veces de repente, cuando inicias de cero, que no tenés para mostrar nada, sino podés utilizar otras cosas que pueden ser inclusive hasta proyectos propios, que te sirven para mostrar, digamos, porque el portfolio lo que representa es justamente la calidad del trabajo que hace y los servicios. Pronto. Esteja aberto a diferentes modelos de serviço. Então, pode ser o fixo, né? A pessoa te paga um pouquinho por mês, é o FII, ou projetos de tempo fechado, olha, eu vou fazer 3 meses. Esteja aberto, consultoria, então você sabe fazer, mas a pessoa quer fazer com o sobrinho dela, tudo bem, eu vou te ensinar a fazer. Esteja aberto a modelos diferentes de negócio. Claro, ahí está lo que tienen ustedes también, que inclusive en el práctico son cuál es el modelo de negocio que van a adoptar, ¿no? Digamos, la forma de ella, por ejemplo, te dice que estar abierto a diferentes tipos de modelos de negocio, ¿no? Por ahí no hace falta que sea uno solo, puedes tener varios, puedes trabajar con una mensualidad, o por proyectos cerrados, o por consultoría, digamos, no hace falta que te cierres a un solo tipo de modelo. Isso. E assim que possível, porque a gente sabe que o começo é difícil, formalize a empresa.
Aqui no Brasil, a gente fala, abre uma empresa para você emitir nota fiscal. Eu não sei como funciona na Argentina, mas formalize o seu negócio. Tenha uma forma de você ter isso legalizado junto ao governo, assim que possível. Claro, bueno, lo más importante en esto también es legalizar, digamos, la agencia. El día de mañana ustedes quieren armar una agencia, aparte de todo esto, tienen que también tener todo en regla, ¿no? Bueno, sabemos, digamos, estamos en la era Milei, pero bueno, hay que formalizar todo y, por supuesto, para que te puedas emitir factura, porque el cliente, a menos que te toquen clientes en negro, digamos, pero si no, tiene que ser clientes en blanco una empresa, te va a pedir factura. Entonces vos tenés que tener todo en regla, todo legalizado para que puedas emitir la facturación. Pronto. Eu também listei aqui alguns aplicativos que você pode, tem a versão gratuita que você pode baixar e estudar, que vai ajudar vocês a ter uma noção, assim, mesmo que o seu negócio for programação, o Canva, eu estou fazendo essa apresentação toda no Canva, o Canva hoje é super intuitivo, tal, e você é gratuito, vai lá, tenta editar um vídeo, faz algumas coisas para você ir testando, o Meta Business, né, se você vai trabalhar com questão de rede social, você tem que ser uma pessoa que saiba mexer nisso. Eu não sei qual a rede social que bomba ainda, cada país é uma, aqui o TikTok está crescendo muito, então, como é que é? Está tendo agora live, as pessoas estão fazendo live de vendas no TikTok. O que eu posso aprender para ajudar meu cliente a fazer isso? Meu cliente é de idade, não sabe usar em rede social, o que eu posso fazer? Então, lista ferramentas que você pode estudar para você ter a capacidade de orientar. Aí tem algumas aqui de organização, né? O Trello, o ClickUp, o Notion, o CapCut, enfim, essas ferramentas, elas vão te ajudar. Que la directora católica, ¿no? Totalmente. Bueno, Mateo, ¿qué ahora? A ver. Carol, Chia, ¿você está me ouvindo? Tô ouvindo. Travou? Travou. Então, vou explicar para os meninos aqui rapidinho. Tá bom. Quer que eu repita? No, yo para entender sí, yo voy a traducir para ellos porque tá bom. Visualizando. Lo que estaba explicando ella ahí justamente son herramientas que ustedes pueden buscar, que están en el internet, que te sirven para hacer algunas cosas, que te sirven para hacer mucha plata también, ¿no es cierto? Tenemos el Canva, que creas imágenes, editas videos, tenés Meta Business, que te sirve para hacer las campañas sociales de marketing, el Trello y el Notion es para la organización, y el CapCut y Snapseed es para el diseño y edición de fotos, inclusive de video, ¿no? Digamos, así te evitas de contratar un diseñador gráfico, te evitas de contratar un diseñador de video para comenzar a trabajar. Carol, um dos meninos agora da empresa se retirar porque está doente, né? Então vou dar um tchau para ele e continuamos, tá? Obrigada, viu? Depois você assiste a gravação. Tá, vou passar para ele. Nos vemos el jueves, tá? Que te mejores. Nos vemos el jueves. Quiero verlo lucir, que se luzcan. Pero el jueves tenemos ya presenta. El jueves, en la primera hora ya no, la segunda hora presenta, en la primera ajustan. Agora sim, Carol, continuando, que temos a turma B. Perfeito. Aqui eu coloquei umas dicas de como vocês conseguirem os primeiros clientes, que é o mais difícil, né? Então, isso aqui foi uma dica do Empretec, tá, gente? A família, os amigos, eles podem ser os nossos primeiros clientes. Às vezes você tem ali uma tia que vende bolo e você pode falar, eu faço sua rede social, me paga um pouquinho. Sei lá, busque o primeiro cliente as pessoas que amam vocês e que vão apoiar o projeto de vocês, sabe? Começa em volta. Aí vocês vão ganhar força, confiança para você ir no vizinho, na lojinha do bairro, enfim. Comece em volta. É sempre mais fácil você conseguir o primeiro cliente com alguém que te conhece e que vocês conhecem. Bueno, ahí lo que estaba explicando justamente son los pasos que, aparte, es muy relevante los consejos que ella da porque hace 13 años que está en esta área, ¿no? Digamos, y ella lo que te dice, bueno, empezar para tenerlo con lo que tenés cerca, que te ayudan por ahí las indicaciones de amigos, familiares que te ayudan en eso. Siempre un plan simple de entrega, no sé, nada complejo, que se acuerdan que como comenté,
de la propuesta que ustedes van a hacer al cliente. Y la propuesta es fácil de entender, no hace falta entrar en lenguaje técnico, que inclusive ustedes no van a hacer un plan de Scrum y todas esas cosas, sino que lo van a decir en palabras simples como que lo van a hacer. La confianza, por supuesto, que pesa más que el precio, porque es lo que te permite después que el cliente vuelva, ¿no? Y las relaciones que no son solamente relaciones, sino que al mismo tiempo son las propuestas, ¿no? Digamos, vos podés tranquilamente, puedes tener una relación con el cliente y después se mantiene, digamos, como una cierta relación, valga la redundancia, digamos, porque perdura en el tiempo y a veces el mismo cliente te trae otros clientes, porque me pasó a mí lo que le pasa a ella. Yo hoy tengo clientes que ya no les digo clientes, son como amigos ya. Por ejemplo, tengo uno en Córdoba, por ejemplo, varios en Córdoba que ya son como amigos y ellos a veces me pasan clientes a mí. Entonces, digamos, eso es lo importante por ahí de no solamente pensar en la parte de esto, sino decir, bueno, darte bien con la persona para mantener una buena comunicação. Yes, pode continuar. Esse 4 que você falou aí é verdade, assim, a gente criar essas relações com as pessoas, muitas vezes vocês vão, como é que eu falo? Alimentar este relacionamento para além do cliente. Você vai alimentar, vai tipo assim, tudo bem, e às vezes, logo de cara, não vai vir cliente, tá tudo bem, é relacionamento, mas ele vai indicar você para outras pessoas. E relacionamento é muito importante na vida profissional. Até mesmo a gente pode falar disso daí, não é somente com cliente, sino também com parceiro. Sim, com tudo. Com a gente, né? Por exemplo, com Carol, conocimos uma relação totalmente de negocio. Ella me contrataba a mí para tercerizar y a medida que fue pasando el tiempo, ella demostró una organización y un liderazgo de la agencia muy compatible con lo que yo me sentía cómodo y yo le mostraba resultados a ella como un profesional tercerizando y creamos una muy buena relación. Al día de hoy somos grandes amigos. Entonces, digamos, esta visión de mantener una buena relación se aplica al cliente y también a la gente que está en el equipo o a quien tercerizas. Exato. E aqui, uma coisa que eu ouvi muito no Sebrae, quando a gente vai montar um negócio, e principalmente quando a gente atende cliente, não se apaixone pela sua ideia. Não te namores por tua ideia. Quando a gente está apaixonado, a gente não vê defeito. O passional, a gente só vê a qualidade. Então, muitas vezes, a gente precisa se distanciar para ver defeito no que a gente está propondo. Por isso que a gente tem que ter um olhar frio em relação a qualquer projeto que a gente tem, tá? Outras dicas que eu dou aqui para o empreendedorismo e para a vida, né? Nunca pare de estudar. Você sempre vai ter que estudar, sempre vai ter uma tecnologia nova, uma ideia nova, um aplicativo novo, sempre vai estar estudando. A disciplina é muito importante para o empreendedor. Você vai trabalhar em casa, não tem esse negócio de você acordar 5 minutos antes da reunião e aparecer de pijama. Você tem que acordar cedo, tomar banho, escovar os dentes, atividade física. É importante você ser disciplinado, porque senão o negócio não anda. Saiba falar do que você faz, do que você vende. As pessoas se conectam com pessoas. Não adianta você fazer uma arte, colocar na rede social e achar que isso vai conseguir cliente. Você tem que falar. A geração Z tem dificuldade de falar. É tudo muito digital. A gente falar conecta pessoas. Quer traduzir, Dani? Sí, voy a explicar ahora, voy a explicar ahí. Lo que dijo ella es muy interesante y es más, cuando comenzamos, te acuerdas que yo dije... ustedes tienen que crear un perfil en Facebook y alguien dijo, no, pero nosotros no somos Facebook, es verdad. Pero ustedes representan una generación que utiliza otras herramientas. Lo que pasa es que cuando vos llegás al cliente, lo primero que tenés que hacer es tener una visión totalmente general y holística de todo. Que el cliente no es como vos. Entonces, bueno, te podés, cuando vos constituís, digamos, el emprendimiento, además de este emprendimiento, te olvidas de cómo solamente vos pensás. Tienes que ver mucho más allá de todo eso. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, es el tema del Facebook. Yo no uso Facebook, no me gusta el Facebook, sí, pero no lo usan. Mis futuros clientes lo usan. A mí no me gusta TikTok, preferencialmente. Pero si yo el día de mañana quiero vender un producto que puedo decir, tengo que ir allá. Entonces uno tiene que tener una visión mucho más grande y no se puede quedar solamente con las ideas propias.
¿no? Que es el tema de escuchar, ir más allá, más lejos, ¿no? Y tener disciplina, compromisos, tener de repente te surge una reunión con un cliente y tiene que ser disciplina, tiene que estar horario, porque si vos llegas tarde, como que terminás como arruinando, ¿no es cierto? Y después si te toca trabajar desde casa, bueno, uno tiene que mantener un cierto comportamiento también, ¿no? Que todo tiene que ver con la disciplina. También tiene que ver la organización, las metas, vos tenés que establecer metas, trabajar con metas, porque si no trabajas con metas no vas a tener cómo saber, digamos, si ese mes que trabajaste, digamos, hiciste lo que te habías propuesto. Si no, es como que estás a la deriva. Y por supuesto los límites, ¿no? Que hasta dónde vos podés. Carol. Isso. Quando eu coloco aí o limite, é que quando você... Eu vou falar um pouco das experiências, porque é muito mais comum a gente ter cliente folgado, de ter feito lá um pacote para pagar uma merreca e querer que você entregue o mundo. Então, você tem que entregar o que o cliente pagou. Então, você tem que ter também esse limite no cliente. Ó, mostrar que você sabe fazer, mas colocar limite. Para isso, é tanto. Tipo, você tem que colocar limites porque o cliente é folgado. Bueno, ahí estás, lo que ella dijo es una cosa clave en todo esto, que cuando vos trabajas con clientes, se acuerdan que la última vez estuvimos hablando sobre que hay que prestar mucha atención, lo que uno combina es lo que el cliente paga es lo combinado. Entonces, después, ¿qué puede pasar? El cliente que puede parecer, no, pues yo quiero que me hagan más cosas. No, lo combinado fue esto. Entonces, por eso que es muy importante que también que todas las cosas que uno cuando va a armar, que además un escopo, que es una lista de cosas que vas a hacer, digamos, está todo documentado de forma que después el cliente no empiece a llorar de que no, porque yo quería que fuera de otra forma, o quería que fuera más barato, no, está todo documentado. Y eso está dentro de los límites que uno debe poner, porque más allá de que estás iniciando o que estás en medio del emprendimiento, tenés que poner límites a ese tipo de situaciones, porque si no, después los clientes mismos, no todos, pero algunos te pueden perjudicar. Y es por eso que es la importancia de saber, digamos, detallar todo y documentar. Isso. Gracias. Carol, ¿algún consejo que você gostaria de passar por aqui para os meninos? Eles vão ter um exame final na próxima quinta-feira da próxima semana. Eles vão ter que simular a construção de uma agência digital e, além do que você falou, algum conselho que você passaria para eles? Eu acho assim, já que eles vão fazer essa simulação, acho que a principal ali, eu coloquei algumas dicas legais, né? É de você focar num assunto que você domina, uma vez que vocês vão estar fazendo essa simulação. Então, não trazer algo muito distante do seu universo, senão vai ter uma dificuldade muito grande. E isso também já vai ajudar vocês a criarem o portfólio, né? E aqui, Dani, só para encerrar, antes de eu entrar nisso aí, se vocês quiserem me adicionar nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, aí está o meu endereço. Bueno, ahí lo que dijo, por supuesto, es que es más o menos un resumen de lo que ya había explicado en los slides, ¿no? Del tema de no desesperarse por el tema de la creación de todo esto, de seguir la organización, más o menos lo que también tenemos escrito en el documento práctico, y que por supuesto, ¿no? Uno va, a medida que va avanzando, tiene que ir aprendiendo cosas nuevas. Ahí dijo que ella deja las redes sociales de ella, por si quieren seguirla. De todos modos, yo se las voy a pasar por el grupo de WhatsApp, junto con el archivo ahí que ella presentó, así que ya lo van a tener para complementarlo para lo que van a hacer en el examen final. Okay. Carol, muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, Dani. Obrigado pela oportunidade. Eu vou mandar essa apresentação para você compartilhar com eles, né? E caso tenha alguma dúvida, estou disponível. Fala que eu adoro conversar com estudante. Pode me mandar um e-mail, pode me chamar nas redes sociais, me adicionar no LinkedIn, adoro. Me encanta hablar con estudiantes, dice que le encanta hablar con estudiantes. Bueno, Carol, muito obrigado. Y bueno, después así que tiver os arquivos, manda para mim e eu encaminho para ele. Obrigado. Combinado, Dani. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.